Bom dia, Igreja de Jesus Cristo, a paz do Senhor. O Senhor me traz aqui com uma palavra e eu dizia: Senhor, o que eu vou levar hoje para o teu povo? Porque o Senhor vinha ministrando algumas palavras no meu coração, mas eu não sabia que palavra gravar. E aí aconteceu um incidente com os meus filhos e na minha fala, quando eu trouxe ali um consolo para o seu espírito, para aquilo que tinha acontecido, eu disse: o Senhor viu. O importante é que Deus viu e Deus fará justiça. E Deus fará justiça. Então foi o sinal que Deus me deu sobre uma palavra que Ele já havia ministrado, mas o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração, mas a cada tempo Ele vai liberando a palavra que Ele quer falar com o seu povo. Então Deus quer que eu e você traga à memória, sim, que o que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai cumprir. E que Ele viu todas as ações injustas. E que Ele mesmo trará juízo sobre essas ações. O que seria o juízo, Lília? É a sentença final de Deus, aonde não há tempo mais para arrependimento. É o cumprimento do juízo de Deus sobre as ações. Então, aonde que está essa palavra? Lá em 2 Reis, capítulo 9, diz assim, o capítulo 9, o verso 6. Então, os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Então, o profeta, ele estava realizando o cumprimento de uma palavra que Deus ele já tinha falado para Elias, e agora Eliseu, ele está executando o que Deus falou. E é interessante que nós devemos estar atentos ao que Deus fala, porque Eliseu cumpriu tudo o que Deus falou. Porque além de ungir Jeú, ele tinha que sair daquele lugar depressa. Foi o que Deus falou. Veja, iniciando esse capítulo, vamos ler este acontecimento, porque não é diferente para os dias de hoje. Porque você vai ver que Deus, ele vai destruir o reino de Jezabel e de Acabe. E uma das coisas pela qual eu estudei, eu dei uma analisada, que Acabe reinou por 22 anos. Então é 22 anos você vendo a injustiça. Você vê um homem sendo influenciado por uma mulher, levando o povo à idolatria, levando o povo a práticas imorais. Por quê, Lilian? Porque no culto a esses deuses, muitos deles exigiam sacrifício de filho, práticas imorais. Nesse culto, nesse sacrifício, nessa entrega. Então deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar a Baal. Então o povo de Deus estava corrompido. O povo de Deus estava corrompido. E o que tinha no meio? Espírito de idolatria, espírito de imoralidade, desobediência a Deus. Estavam totalmente entregues à carne e a outros ensinamentos, e a outros ensinamentos, e a outros ensinamentos contrário à vontade de Deus. E por que a questão dos 22 anos? Porque Deus nos subordina ao seu tempo. Como ministrou a minha irmã Camila Barros, ela ministrou essa palavra quarta-feira passada.
A minha irmã Nitesca Alves também contou o seu testemunho no início, né, da questão de ela ser chamada como profeta, as perseguições, o descrédito, a zombaria. Eu gosto muito desses testemunhos porque nos aproxima. Mostra a nossa vulnerabilidade humana e mostra o poder de Deus. E Deus se mostra. Porque essa é a verdade. Uma das palavras que Deus está ministrando em meu coração é sobre realmente a nossa vulnerabilidade humana e o poder dele nessa obra. E quando nós falamos disso uns com os outros, nós nos edificamos, porque outros estão passando por sofrimentos. Outros profetas estão em perseguição. Alguns até morreram porque foram alcançados por Jezabel. Tem perdido até propriedades, aquilo que é seu. Está saindo do seu controle. Por quê? Por causa de Acabe e Jezabel. Mas essa influência maligna será destruída pelo próprio Deus. Líderes que deveriam estar posicionados na verdade, praticando a verdade, mas têm deixado dentro de si, dentro do seu ambiente familiar, dentro do ministério, o Espírito Santo falava, entrar outros ensinamentos, sem ser a palavra de Deus. Estão cozindo o alimento com fezes humanas, como mostra lá em Ezequiel. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Dentro da igreja, outros ensinamentos. Não se engane. Os outros ensinamentos quer calar a voz profética, quer calar a verdade, quer levar você e eu a ensinar, porque eu vou falar assim como o Espírito Santo ministrou antes e eu vou entrar na palavra, mas para eu não esquecer, a ensinar eu e você como se deve educar filhos, como se deve ter um casamento. E esses ensinamentos têm entrado dentro da igreja. Então, de acordo com esses ensinamentos, Abraão não pode mandar Ismael embora. De acordo com esses ensinamentos, você não pode ir sacrificar Isaac. De acordo com esses ensinamentos, você não vai ficar rodeando Jericó. Acordem, igreja. Porque na fala daqueles que falam em nome do Senhor, há outros ensinamentos. Foi isso que o Pai colocou no meu coração. E Ele confirmou na vida da minha irmã. Que é profeta. Esqueci o nome dela. Elane. Da minha irmã Elane. Ele já vinha falando e ele confirmou. Nós temos sido colocados na parede para não falar a verdade e adorar Baal. Baal é a mentira. Não venhamos fazer julgamentos com o nosso olhar humano. Você não pode julgar a ação de Abraão. Você não está lá conversando com Deus. É Abraão e Deus. E eu não estou se referindo a mim. Mas há muitos julgamentos na fala de profetas. E Deus, ele falava comigo, lembra daquela passagem de Ezequiel? Aonde Deus fala do seu povo, um povo que já conhecia Deus. Eu vou falar numa linguagem de hoje, um povo que Deus encontrou na mais miséria humana. Na mais miséria humana. Deus deu roupa, Deus deu casa, Deus deu beleza, Deus deu dons e agora está se prostituindo com outros ensinamentos. Não adora só o único Deus que salvou quando ninguém a viu, quando ninguém te viu. Quem te viu foi Deus. Aí hoje que tá toda equipada, todo equipado, com uma beleza atraente, porque os dons do Espírito, a presença de Deus é atraente, tá se corrompendo, diz o Senhor. Se comportando como uma prostituta, porque essa advertência que Deus traz lá em Ezequiel era para um povo
que ele pegou na extrema miséria e que não era nada, que não tinha nada, mas que passou a ter por causa de Deus. Deus limpou da sujeira, Deus tirou o sangue e hoje está se corrompendo. Assim nos diz o Senhor. E hoje a sua fala no púlpito não carrega mais só a palavra de Deus, que antes de conhecer os deuses das nações, foi Deus que te conheceu, foi Deus que deu a estrutura que você tem, foi Deus que te vestiu, foi Deus que te olhou. Essas nações nem com você olhava, entronchava a cara, se pudesse não dava nem um bom dia. Como agora podemos abrir acessos para outros ensinamentos humanos, que é louco. A sabedoria humana não é nada. Assim nos diz o Senhor. E Deus não está querendo te castigar. O que Deus está querendo é te alertar. Trazendo esta palavra. Eu vou lhe dizer onde está essa passagem de Ezequiel, que você pode ler com atenção, pedir discernimento do Espírito Santo, identificar na sua fala. Já viu uma das falas que o Espírito Santo me fez ver na boca de profetas? Foi: se você vê os ensinamentos de hoje, fala muito das crenças da religião, aquilo que nós acreditamos, que para eles que são incrédulos é loucura. Então, como podemos trazer os ensinamentos dele, as falas dele, o que eles observaram do comportamento humano, e colocar em cima do altar e querer doutrinar as pessoas em cima desses ensinamentos? Acaso a palavra de Deus deixou de ser suficiente? Acaso a palavra de Deus deixou de ser a saúde? Acaso a palavra de Deus, a presença de Deus, não traz mais provisão? Não traz mais cura? Não traz mais libertação? Algo que o Espírito Santo fala: pega aí, Linha, fale dessa maneira, porque eu falo como o Espírito Santo me explica. Pega aí 10 pessoas e fale assim: menina, eu tô com meu filho com muito problema. É um exemplo, tá? Tô com meu filho muito problema. A primeira coisa que essa pessoa vai dizer, se essa pessoa não tem relacionamento com Deus, e cuidado! Porque até os que têm estão se corrompendo. Até os que têm estão tirando Deus de primeiro lugar. E eu não sou contra, mas Deus é o primeiro. É Ele que vai te guiar. Porque muitas vezes os nossos filhos estão em processos com o próprio Deus, para dar a eles um novo coração, um novo espírito. E Deus colocar neles o Espírito Santo de Deus. E Deus se fazer conhecer a eles. Mas hoje a gente faz intervenção em tudo. Intervenção com força humana. Então, se você fizer uma pesquisa a essas pessoas, a primeira coisa, porque Deus me fez fazer essa pergunta. Deus me fez ver: menina, leva o teu filho no especialista. O especialista agora resolve todos os problemas. Antigamente a gente dobrava o joelho. Antigamente a gente iria orar. Porque até para ir um especialista, não se engane, você precisa perguntar para Deus. Porque muitos deles são incrédulos, não creem na palavra. Não estão ali posicionados, realmente comprometidos com a sua missão. Com a missão da profissão. E pode te induzir pelas habilidades, pela astúcia, pela inteligência, pela capacidade a fazer você a tomar decisões erradas. Fazer você acreditar que está indo no caminho certo. E tomar ações ruins. E eu falo isso por escuta de profissionais incrédulos. Aonde os cristãos vão aos seus consultórios falar das suas vidas, e teve algo que eu não posso fazer um julgamento, mas pela fala da pessoa, a moça falava do seu marido mal para esse especialista, e o profissional começou a fazer a pessoa pensar
na intenção disso. É uma habilidade, isso é uma astúcia. Claro que eu não conheço toda a história, então eu não tenho como dizer o que a pessoa deve fazer. E um profissional, ele não te diz o que vai fazer, o que você vai fazer. Ele tem que te ajudar com situações de enfrentamento, de estresse, de tristeza, autoconhecimento e etc. E talvez você não tenha ainda essa habilidade pela carga que você está de até aí. Mas com o Espírito... Existe alguém melhor do que o Espírito Santo para te ajudar? O que a gente não tem é fé. Para ficar naquele lugar de escuta, de confissão, de fala e de ser dirigidos por Deus. Mas ouça com atenção. Então, pela fala dessa profissional, essa profissional ficou falando, dando esse testemunho, né? Que aí levou o paciente a pensar. Aí o paciente chegou na conclusão. Que conclusão, Lia? E na época eu entristeci muito o meu coração. Mas a culpa é do profissional. Primeiro é da pessoa que foi o profissional, sem consultar a Deus, para indicar uma pessoa de sua confiança, que está comprometido realmente com aquilo que se é pedido e não com os seus próprios pensamentos. Então levou a pessoa a pensar. No final, o que aconteceu? A mulher decidiu se separar, porque percebeu que não precisava do homem para nada. Foi essa a fala da especialista. A especialista falou desta maneira. A mulher percebeu finalmente o que eu estava tentando mostrar, que não precisava daquele homem para nada. E então a mulher se separou. Já teve uma outra fala que dizia que a mulher acreditava que o marido estava doente e o marido chegou a morrer. Então essa mulher acabou se relacionando com outra pessoa. Isso já é um outro profissional. Não é a mesma pessoa. Então essa mulher que está no seu consultório acreditava que Jesus ia curar, e Jesus não curou. E agora estava em um relacionamento aonde o próprio companheiro, enfim, aí tá nesse relacionamento e quer morrer. Mais ou menos isso, tá? Então, por experiência própria. Então, uma pessoa no estágio dessa, que está sendo acompanhado por um especialista, eu oro por livramento do Senhor, para que não tome nenhuma decisão baseada no engano e na astúcia da serpente, na habilidade que a serpente tem, na capacidade que a serpente tem de influenciar a nossa mente. Porque se dentro da nossa igreja, se líderes da igreja estão corrompidos, imagina das áreas dos profissionais. Tenhamos muito cuidado. Há muitos que estão comprometidos com a farmácia, não é nem com você. Então você deve orar para Deus te mostrar um profissional que está comprometido a você ter saúde. E não comprometido com a farmácia para ganhar aí, enfim, alguma coisa em cima. Então tenhamos cuidado com essa alerta. Então como que nós podemos pensar primeiramente em nossa mente? Vamos levar a um profissional. Do que pensarmos, vamos falar com Deus. E saber como é que eu devo agir nessa situação. O que eu devo usar nessa situação. E se Deus disser para você, não faça nada, a guerra é minha. O que você vai fazer? Se você for compartilhar com alguém, alguém vai dizer: meu Deus, teu filho vai morrer. Só morre se Deus deixar. Só morre se Deus deixar. É difícil ver nossos filhos sofrendo, mas o sofrimento é para a salvação da alma deles. Eu tiro isso pela minha vida. Deus me sustentou a minha vida mesmo quando meus pais não me olhavam. Então eu sou um testemunho se você está sofrendo com seu filho. Confie em Deus, porque Deus salvou a minha vida. Meus pais nem sabiam, mas Ele salvou a minha vida. E por mais que você tente fazer tudo perfeito, a mente é um lugar de subjetividade, aonde você não tem controle. Meu Deus, eu não sou eu não sou adepta, sei lá, esse nome, a bater. Eu não gosto. Porque eu vejo na palavra que Deus fala, Deus põe de castigo. Ferir já é... Eu vejo na palavra de Deus, quando Ele trata ali a Babilônia, né, o seu povo. Então, eu tenho essa disciplina pela fala, pelo castigo,
E, enfim, não sou muito adepta a bater. Mas eu estava observando a falta de respeito dos meus filhos. Eu estava observando como eles têm me tratado. E mesmo eu tratando eles assim, eles ainda têm... o meu filho de 5 anos. Mãe, eu não gosto de você. Só porque eu tirei ele do telefone. E aí ele não queria sair do telefone, começou a querer me chutar. Aí eu disse, amanhã você vai ficar sem jogar. Porque eles não jogam o dia todo. Eu boto geralmente à noite. Assim, né? Quando já tá no período da noite, perto de dormir, que eu já tô mais cansada, eu deixo eles ficarem um pouquinho no celular, jogando e monitorando quais os jogos que eles jogam. Então, só porque eu tirei, ele começou a ficar, mas também ele já tava cansado no cérebro, tava irritado. Então, eu entendi que ele não tava aceitando o meu não e tava sendo violento, mas mesmo assim, eu trouxe uma disciplina pra ele. Eu disse, amanhã você não pega no celular. Amanhã você não pega no celular. Então, aí eu trouxe uma disciplina pra ele. Mas veja, mesmo não sendo de bater, de nada, ainda assim ele acredita que eu não gosto dele. Por quê? Porque a mente é um lugar de subjetividade. E você, quando Deus te mostrar os pensamentos dos seus filhos, você vai dar o melhor, você vai dar o amor. Eu vejo claro que eu nunca me revoltei contra Deus, mas as situações que eu passei, muitos teriam se revoltado. Mas Deus continuaria firme, porque Ele sabe o que está fazendo. E se você sabe o que está fazendo e você sabe que o que está fazendo é o bem, então você não deve temer. Por que eu venho aqui e falo em nome do Senhor? Porque eu vivi uma experiência na adolescência com 17 anos, quando eu não dei a escuta merecida à voz de Deus. Não dei. Então eu me casei com 19, com 20 anos separei. Então 1 ano depois, mais ou menos. Ou foi 2 anos, eu não lembro a data exata, que eu nem pensei em falar nisso. Mas só pra você entender. A irmã falou. Ela revelou um plano espiritual. Ela revelou o que estava no meu espiritual. Ainda não era físico. E Deus ali, Ele me deu esse livramento. Mas eu não ouvi. Mas aconteceu. Então, Deus foi me mostrando. E isso que aconteceu trouxe muito livramento para minha vida. Eu aprendi a temer a Deus. Em situações que eram muito difíceis, que Deus vai e te submete debaixo da mão da tua senhora. E eu fui, porque eu não vou desobedecer a Deus, não. Não quero saber o que vai acontecer, não. Pagar para ver, não. Deus me livre. Quando uma vez mesmo que eu estava em oração, buscando por santidade, e me posicionando, orando, não sei o quê. De repente o marido foi embora. Um negócio contrário a tudo que Deus estava falando. Daqui a pouco ele volta todo arrependido, dizendo que ia me perseguir até eu conseguir perdoar. E eu toda sem querer perdoar mais, já me sentindo livre. E Deus falando, volta pro lugar da tua frustração, que eu vou mudar dentro. E eu fingindo que essa palavra não era comigo. Mas aí eu obedeci a palavra. E Deus foi trazendo mudanças para o ambiente. Porque até eu mesmo estava pronta para ser livre. Ainda precisava de estrutura. E ainda preciso muito mais, porque eu vejo que as guerras elas vão aumentando e elas vão ficando maiores do que as que eu vivi lá. E aí a gente vê que não é a nossa força. E isso é muito importante. E eu gosto de compartilhar as minhas orações, porque às vezes você diz, Lilian, eu não tô conseguindo nem dobrar o joelho para orar. Tinha orações minhas que eram deitadas na cama, em pleno choro, sem conseguir levantar. Veja. Lá em Daniel, a gente vai voltar para a 2G, já que eu tô compartilhando desse testemunho. Fala assim, Daniel 8, capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios. Quantas vezes eu fiquei assim diante das situações como Daniel, meu físico abalado, minhas emoções abaladas, meu psicológico abalado. Eu, Daniel, passei vários dias abatidos e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios. E comecei a varrer a casa, e comecei a fazer almoço, e comecei a cuidar dos meus filhos. Mas quantas vezes eu tava na cama que eu não tinha força física.
de tanto sofrimento. E eu dizia, senta aqui na cama, vamos brincar de pintar. E eu fazia brincadeiras em cima da cama. E eles me viam chorar, porque eu estava realmente muito triste. Mãe, tá chorando? Tô conversando com Deus. Tô conversando com Deus. E eu queria dar um testemunho e existia uma situação e eu ouvi a Raquel Lima, né? Falando numa ministração dela, falando do profeta Ezequiel 37, meu Deus, e aquilo ali foi fortalecendo o meu espírito, foi levantando o meu espírito. Eu já tava varrendo a casa, fazendo as coisas, mas botei aqueles fones bons mesmo que eu ganhei, já faz um tempo, e aí fica assim, bem abafado no ouvido, e ela lá falando em nome de Jesus, e eu cria na palavra, não tava contra Deus. Eu fiquei falando o que eu cria na palavra, mesmo na cama chorando. Então isso é real. Porque eu e você somos seres humanos. E aquilo que Deus nos mostra e aquilo que acontece mexe com a nossa estrutura. Mexe com a nossa estrutura humana. Mas o Espírito de Deus está conosco. A presença de Deus. E é isso, irmãos, que a gente não pode perder. Que Deus mostre os ensinamentos errados, os ensinamentos contrários, que quer influenciar o teu ministério, que quer influenciar a tua casa, que quer influenciar o teu relacionamento com Deus. Assim te diz o Senhor. Assim nos diz o Senhor. Porque eu também recebo esta palavra. Não estou alheia feito você. Somos humanos. Se Deus não nos mostrar, a gente cai numa cilada, numa armadilha, porque a aparência, ela engana. E se o Espírito silenciar, como a gente vai saber que está disfarçado, que não é o que mostra, se o Espírito de Deus não revelar? Então veja, a palavra de Deus é assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse, só um minutinho, é sobre a palavra de Ezequiel, que está lá em Ezequiel, capítulo 16. Se você quiser ver sobre a infidelidade de Jerusalém, que foi o que nós falamos, tá? Então vamos voltar para 2 Reis. Então em 2 Reis fala, apronte-se e vá até Ramote Gileade, leve este jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissim. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros, reservado. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga, o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá, o mais depressa que puder. Então, o jovem profeta Eliseu fez tudo o que o Senhor mandou. Colocou ele num lugar reservado, ungiu ele e saiu de lá depressa. Veja, uma coisa que eu observei na palavra, que o Espírito Santo me levou a ficar atenta, vê, o pai de Acabe e o filho de Acabe. E Deus ungiu Jeú, que é filho de Josafá, se eu não me engano, eu vou ver aqui pra gente, que é filho de Josafá. E para poder destruir aquilo que Deus não ia tolerar mais. Deus não vai tolerar a idolatria. Deus não vai tolerar no meio do seu povo a idolatria, a imoralidade. Levar o seu povo para a perdição, essa não é a vontade de Deus. Deus pagou um alto preço pela nossa libertação, pelo nosso resgate. Então Deus dá tempo para arrependimento, mas Acabe não se arrependeu. Jezabel não se arrependeu. O filho de Acabe também não se arrependeu. Eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, a gente olha a injustiça e a gente sofre territorialmente por causa das obras da injustiça. Vem a seca, o céu se fecha, falando com as minhas palavras, por causa de líderes que não querem se render à vontade de Deus.
E esse líder pode ser um marido, pode ser uma mulher, pode ser um pastor, pode ser um profissional, eu não sei. Mas que está influenciando o seu povo a adorar um outro Deus, a sacrificar os próprios filhos, a ter uma vida imoral. Não se engane. As áreas das profissões hoje legaliza você a fazer o que quer. Legaliza você a ter essa vida de vários relacionamentos sem compromisso. Então por quê que na igreja tem altar para fala desses ensinamentos? Porque hoje na igreja tem um altar para eles, como se a palavra não fosse mais suficiente. Esse profissional que para estar neste lugar, Deus o levou para esse lugar. Ele não tem que adorar os deuses das nações. Ele tem que levar o Deus dele para aquele lugar. E o Deus dele naquele lugar ser conhecido. E não tirar o lugar que é de Deus e levantar outros altares. Por não conhecer a palavra. Ou até conhecendo a palavra. E o Deus que mudou a sua vida. Porque Deus fez eu e você acessar Canaã. E agora quando estamos em Canaã e temos conhecimento de outros deuses, deuses que prometem prosperidade, deuses que prometem longa vida, Deus que promete saúde, porque eu fui ver o que esses deuses prometiam antigamente. Não é diferente de hoje. E aí o tempo vai passando e a gente vai olhando e a justiça de Deus não vai acontecer? Vai. Preste atenção no que Deus fala aqui. Verso 7. Você deve matar, disse para Jeú, você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Para que sim eu castigue. E eles morreram. Quando morre, irmão, não tem mais tempo para arrependimento. Acabou a vida. Acabou a vida. Sentença de morte, diz o Senhor. Para Jezabel e para Acabe e para seu filho. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. As obras das mãos deles foi matar pessoas. E agora estão experimentando morte. E quantos pastores, líderes, pais, mães estão experimentando mortes, que me falou agora o Espírito Santo enquanto eu li a palavra, mortes espirituais dos seus próprios filhos. Por quê? Porque mataram os profetas de Deus dentro da igreja e mataram os seus servos. Eles mesmos mataram aqueles que falavam a verdade em nome de Deus, aqueles que anunciavam a verdade em nome de Deus. E esse plano é maligno. Porque não concordar com alguém ou pedir a Deus que testifique a palavra é uma coisa. Mas planejar a morte, planejar a exclusão, planejar esse tipo de coisa, isso é maligno. Isso é maligno. Matar pessoas espiritualmente, diz o Senhor. Tirando a fé delas em Jesus Cristo, com obras más, obras de rejeição, de abandono, de julgamento, porque não tem discernimento espiritual esses. Tem discernimento carnal. Como Isaías 11 diz, vai lá ler, por favor, em nome de Jesus. Não é um julgamento pela visão e pelo que se escuta, pelo que a mãe vai dizer para você. Não. É um discernimento que vem do Espírito, que Deus fala, que Deus revela. Aleluia, que Deus nos proteja dessas obras. Então, você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe
deve morrer. Não ia ficar ninguém vivo. Uma geração destruída. Tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aias. Jezabel não será sepultada. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Veja, então Jeú, ele recebeu uma missão: destruir uma geração idólatra, imoral, desobediente, contra todas essas mentes que gera espírito contrário à vontade de Deus. E não só estão corrompendo a si, mas como tem levado muitos, aonde Cristo pagou um alto preço por essas vidas. E estão enganando os mais fracos. E estão o quê? Dispersando. E estão trazendo falsos ensinamentos e falsas doutrinas. E Deus falava para mim: eu sou o mesmo. Eu amo, mas eu também sou justiça. Lembre disso. Deus continua trazendo a retribuição pelas obras. Não esqueçamos disso. Eles mataram, então eles iriam escolher morte também. Porque foi a plantação. Aleluia, glória a Deus. E antes de... Então Deus deu esta palavra. E lá em 1 Samuel 2, a gente viu o anunciar de quem? O anunciar, deixa eu ler aqui, abrir nessa Bíblia. O anunciar do Senhor para Eli e a sua família. Que ele, trouxemos aqui no Restauração da Alma, não é? Quando Deus anuncia ali a Samuel. Mas o que nós vamos ler agora, 1 Samuel 2, do 27 ao 36. Escute. Um homem de Deus veio a Eli e disse. Sacerdote que não repreendia, que não exortava, que não combatia o que era errado, fazia vista grossa. Assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O Senhor deu, o Senhor escolheu. E quando eu li essa palavra, o Senhor falava de maridos. E trouxe para mim a passagem de Nabal. Abigail, uma mulher sábia, livrou a sua casa. Deus feriu Nabal e depois de um tempo ele morreu. Porque Deus tira assim do trono. Porque existe uma responsabilidade do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. E Deus, após eu ministrar a palavra do sacerdote Pazu, ele falou, o Espírito Santo, sobre maridos que têm machucado as suas mulheres, que não têm cumprido a palavra de Deus em amá-las como Jesus amou a igreja, mas tenha deixados ao relento. E elas têm passado por violência. Como na passagem, uma passagem que eu estou lendo, que o Senhor me levou a ler.
E eu estou esperando o dia que ele vai me deixar ministrar essa passagem. Mas essa concubina sofre uma violência. É tirada da casa do seu pai e no meio do caminho, o próprio marido, porque ela era concubina, trazendo para a linguagem de hoje, o próprio marido, a entrega nas mãos de homens malignos. E esses homens malignos a violentam. E ela vem à morte. E era no meio do povo de Deus. Mas esses que cometeram tais violência, e o Espírito Santo está trazendo, né? Eu estou tentando falar com a minha linguagem, que cometeu tal violência, e eles estavam em uma cidade e a cidade não queria entregá-los. Mas ali se levantou e lutaram, enfim. E houve ali sim também juízo sobre aquelas obras. Porque Deus não é indiferente à injustiça. A obra de machucar a mulher, de violentar a mulher, ninguém fala disso na igreja. Pelo menos eu nunca vi. Isso é coisa de homens, não de Deus. Deus ama as mulheres. Foi isso que ele fez na vida de Sara, quando a sua vida estava em perigo. E é isso que ele faz na tua vida, mulher. Deus não é indiferente ao que fazem as mulheres. Ai daqueles que pensam que podem machucá-las, violentá-las e que sairão impunes das suas ações. Porque não é isso que nos diz o Senhor. O que nos diz o Senhor é que a justiça de Deus chegará. Irmãos, eu percebi na palavra que o tempo que Deus dá é um tempo de arrependimento. É um tempo de abandono de maus obras, dos maus caminhos. Para a pessoa se voltar para Deus e alcançar de Deus misericórdia. Mas há aqueles, irmãos, que perseveram em fazer maldade. E então para esses, o juízo é a morte, diz o Senhor. Não é, Lilian, porque essa palavra, quando eu estava lendo lá 2 Reis, o Espírito Santo falou na hora. E eu sei que aquilo que Deus fala, Ele vai fazer. Mesmo que passou 22 anos, Acabe morreu, Jezabel recebeu, os filhos de Eli também recebeu. Porque Deus não é indiferente. Não zombe da oportunidade, do tempo que Deus está dando. De você entregar a vida para ti, Cristo, de você se arrepender. Não zombe do tempo de Deus. Aproveite a oportunidade de entregar a vida para Jesus, abandonar os maus caminhos. Porque o evangelho que está sendo pregado é o evangelho do amor que não traz mudança. No céu não vai entrar imoral, que rouba, que mente, que cobiça, que é incrédulo. Esses não entraram em Canaã, também não irão entrar no reino de Deus. É o que a palavra nos diz em Apocalipse. É o que Deus mostrou quando resgatou o povo do Egito, que é outra palavra que o Senhor trará para nós. E Deus quer que hoje venhamos lembrar da sua justiça e do seu juízo. O Espírito Santo está aqui e Ele nos fala. Ele quer convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas há aqueles que não querem se arrepender, que permanecem com o seu coração duro, serão destruídos, diz o Senhor. Aqueles que praticam a obra mal. E eu falo com muito temor, porque Deus, Ele não quer a tua morte, é o que diz a palavra. Deus não quer a tua morte, Deus não quer a tua condenação, Deus não quer você no inferno. Mas aí a pessoa persevera em estrupar, em matar, em roubar, em trair, em violentar, na idolatria, a mentir, a enganar, a prejudicar pessoas. Essas pessoas estão perseverando no mal. E não é pouquinho tempo não, é muito tempo. Acabe 22 anos.
Eu não vi quantos anos os filhos de Eli, mas eu poderia até pesquisar agora para mim e para você. Então, para encerrarmos, aonde nós estávamos lendo, né? 1 Samuel 2, 27 ao 36. Ai, Senhor. Ao verso 28, ele fala, né? Eu escolhi dentre todas as tribos. Aí o 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais. Isso que eles estavam pegando não era deles. Estavam roubando. E quantos têm roubado ofertas? Quantos que Deus fez prosperar financeiramente, mas que não dão dízimo, não dão oferta? Não reconhecem que tudo que tem vem do Senhor. Antes não tinha nada, saiu nu do ventre. Mas tem seu coração apegado ao dinheiro? Deus não precisa do seu dinheiro, mas o seu coração é apegado a Ele. E aquilo que Deus te dá, Ele quer que a gente transborde. Ele quer que a gente abençoe. Ele quer que a gente compartilhe. Até o pouco, viu, irmãos? Até o pouco, porque é isso que Ele tem me ensinado. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honram. Porém, desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Acabaria com essa geração. Acabaria com essa geração. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. Quando eu falava assim, lia essa palavra, o Senhor falava, o Espírito Santo, num dia de trabalho normal. Porque, na verdade, nós sabemos que Ofni e Finéias foram à guerra, né? Foram à guerra pensando que Deus lutaria com eles. Meu Deus, mesmo estando no erro. Quantos estão indo muito trabalhar e é nesse dia que descobrem? Como se diz na linguagem de hoje, a casa cai. Não voltam mais. Não voltam mais para os seus lares. A única coisa que volta é a má notícia. Eli, os teus filhos morreram. É a notícia que chegou a ele. E ele morre também, né? Então, e o que vier a acontecer com seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Alguém que vai ter o espírito obediente e que vai fazer a vontade de Deus. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Irmãos, Deus continua querendo a obediência, não é a desobediência. Não se engane. Se o seu caminho desagrada ao Senhor, é mau, então arrependa-se, abandone os maus caminhos e se volte totalmente para Deus. Entregue a sua vida para Cristo. Só Jesus pode perdoar os teus pecados.
Mas se assim continuar, o que virá e o que acontecerá é a desgraça, é a destruição, é a morte, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Engraçado que quando eu falava agora, né, o Espírito Santo foi trazendo para eu falar, aquele dia tinha dito para eu falar. O Lili, você profetiza essas palavras, veja. Eu tive a experiência como você ouviu, quando eu era adolescente, e aconteceu. Então, mesmo quando as pessoas não creem na palavra que o Senhor manifesta na minha boca, o que Ele disse para mim foi: fale mesmo que eles não queiram ouvir. Por quê, irmãos? Você tem que falar a verdade. Porque quando acontecer, eles vão lembrar: Deus me falou. Deus me falou. E vão temer a Deus. Não é a mim, eu sou uma ser humana. Mas é a Deus. Agora eu gosto de deixar bem claro que as manifestações desse juízo de Deus é pessoas que têm perseverado em fazer o mal, mesmo conhecendo as palavras de Deus. Pessoas que têm perseverado em praticar maldade diante dos olhos do Senhor. Quando Deus fala da prostituição de Israel, em Ezequiel 16, conhecia Deus. Deus a transformou. Deus a embelezou. Eu não estou falando da mulher de Samaria, a qual teve confissão, a qual teve ali a oportunidade, e Deus a tirou do pecado, da doença do pecado. Jesus a tirou da doença do pecado. Como a mulher pega em adultério e está tendo ali oportunidade, não. Esses que Deus estão falando, estão na igreja, conhecem a palavra, mas estão adulterando. Voltaram para a lama e estão entre os porcos. Estão adulterando, matando, violentando, e Deus vai tratar com esses. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.